Boa noite, Guilherme. Boa noite, professor. Como que está por aqui? Muito bem, melhor agora com a sua presença. Deixa eu me ajeitar aqui, senão a tela está me cortando. Guilherme, boa noite, meu amigo. Boa noite, boa Muito, noite. muito obrigado pelo aceite ao convite. É uma honra recebê-lo aqui. Pela primeira vez, né, já deveríamos até ter feito essa live antes. Afinal, você, além de mim, né, ou seja, como convidado, é o único professor que o Oh, Veredas teve, o que muito me honra. eu Então, é também. uma felicidade enorme e já coloco aqui de antemão um problema pessoal para a gente, Guilherme, porque moramos perto, somos quase vizinhos Vizinho, e ainda não tomamos sequer um chopp, o que me não. parece algo equivocado, Guilherme. Então, meu amigo, mas brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo. Obrigado por disponibilizar o seu tempo. Sei que é um tempo precioso de estar em casa, com a família. Então, só posso lhe agradecer. Não, eu que fico muito grato, viu, Rodrigo? Para mim, sabe, a satisfação e o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, é que é um trabalho sem paralelo. Eu não digo nem apenas no âmbito da internet, mas também naquilo que é produzido na esfera literária brasileira, né? A gente teve grandes críticos, né? A gente vai comentar, né, a respeito desses grandes críticos, mas hoje nós, penso eu, temos uma ausência muito grande, né, de pessoas que pensam, né, a nossa literatura para além daqueles clichês que estão na ordem do dia, né, que pensam a literatura em toda a sua profundidade, em toda a sua humanidade, cultura, etc. E você vem aí suprir uma lacuna que, creio eu, está sendo feita com muita correção, com muita oportunidade, sobretudo com grande responsabilidade. Então, para mim, é um prazer enorme, uma honra estar aqui com você, ter feito parte da seleta turma, né, do Veredas. Então, pô, tenho certeza que, para mim, é um motivo de grande satisfação estar aqui hoje conversando. Não é, em hipótese alguma, um inconveniente. O trabalho é simplesmente aí uma grande felicidade. Muito obrigado pela generosidade, Guilherme. Inclusive, obrigado pelos exageros. Meu amigo, De forma alguma. a finalidade da live, tal como eu a pensei, é basicamente o de, num primeiro momento, de forma ainda que incipiente, nós começarmos a resolver um problema com o qual eu me deparo muito aqui no Instagram, também no Veredas, quando encontro alunos ou falo pessoalmente, privadamente com eles. E imagino que seja também um problema com o qual você se depara constantemente, que é justamente o de como estudar a literatura brasileira. Então, saltam perguntas diariamente na minha caixinha, no meu direct ou por e-mail. Professor, como que eu faço para estudar a literatura brasileira, de maneira genérica? Professor, como que eu faço para estudar o romantismo, mais recortado? Professor, como que eu faço para estudar Machado de Assis? E assim sucessivamente. Então, eu percebo que, para muitos alunos, de variados níveis, e eu acho importante destacar isso, porque já recebi esse tipo de pergunta desde adolescentes que estão no ensino médio, adolescentes que irão prestar o vestibular, o Enem, até pessoas que estão em mestrados e doutorados. Portanto, é um problema de amplo espectro. Então, a finalidade que eu pensei é justamente que a gente comece a dar um direcionamento. É óbvio que numa live a gente não vai esgotar as possibilidades do tema, nem esgotaríamos se fosse um curso, né? Afinal, a coisa sempre se prolonga e se transforma. Mas essa ideia de dar uma direção. E eu começo a live, Guilherme, após essa introdução da finalidade, colocando um problema para você, um pouco no tom de provocação, já para que você possa nos abrilhantar.
que é o seguinte: nós temos, me parece que quando a gente fala de estudar história da literatura brasileira, um problema de objeto, porque nós temos algumas coisas diferentes, mas que acabam entrando em contato, se amalgamando em muitos sentidos. Nós temos a literatura em si mesma, nós temos a história, por exemplo, do Brasil, que é o nosso caso, nós temos a história da literatura brasileira, nós temos dentro disso uma história literária mais ampla, que é a do Ocidente, para usar a terminologia abrangente do Otto Maria Carpo. E o que me parece, Guilherme, é que essas coisas ficaram confusas por conta de uma tradição escolar que veio se consolidando nas últimas décadas. Ou seja, quando a gente fala de literatura brasileira, imediatamente nós nos recordamos de arcadismo, romantismo, barroco, enfim, que na verdade são conceituações historiográficas e não propriamente dos literatos enquanto ficcionistas ou poetas, enfim. Então, Guilherme, eu abro a live com a seguinte questão. Nós, para estudarmos literatura, temos de estudar sua história e, para estudar sua história, temos antes de conhecê-la a literatura, sendo que como conheceremos a literatura se não tivermos a história? Enfim, como que nós trabalhamos com essas dimensões, Guilherme? São questões assim que, como você bem disse, são extremamente complexas e que vão se desdobrando em inúmeras outras. Mas eu acho que, conforme você disse, né, a gente traz um peso e um determinismo muito grande daquilo que vem sendo nos ensinado nos bancos escolares. Em literatura, pelo menos, a gente tem, digamos assim, uma noção quase hegeliana, uma coisa meio positivista de progresso da literatura, né? Então, como se os Árcades fossem sucedidos pelos românticos, os modernistas, parnasianos, simbolistas e o auge do modernismo. É uma noção, digamos assim, quase escalonar, né, da evolução literária, né, desprezando, né, as qualidades, as idiosincrasias e, sobretudo, os méritos, né, dos grandes autores que muitas vezes, não raro, na maior parte dos casos, não estavam ligando muito para a escola a qual pertenciam, né? Como você bem disse. No âmbito da história, infelizmente, né, digamos assim, pior, mais dramático. Né? Por quê? A história, tal qual a gente estuda, ela ignora por completo a sua evolução e o debate historiográfico que vai culminar nos discursos históricos. Me explico. A história como tema, como objeto de estudo, ela, eu costumo dizer que não existe história, mas existem interpretações sobre fatos históricos. Então, na realidade, não existiria uma versão definitiva da nossa história ou da história de todos os países ou da história mundial, enfim, conforme o recorte que você queira. Mas existem sim sempre interpretações a respeito de como que esses fatos vão se construindo, como que essas rupturas, continuidades vão expandindo, retraindo, se cruzando. Então existe história de longa duração, que abrange períodos longos da nossa história, microhistória, que seria aquela história da vida privada. Então, por exemplo, quando a gente vai ler, por exemplo, em Gilberto Freire, a gente está, de maneira muito revolucionária, tratando de aspectos da vida privada e a sua repercussão do âmbito social. Existe uma interpretação econômica que vai buscar, por exemplo, tratando do ambiente do Gilberto Freire, não o que ocorre dentro da Casa Grande Senzala, mas sim das relações econômicas, dos modos de produções entre o senhor, o engenho, e isso inserido dentro de um panorama comercial quase entre Brasil, quase planetário. Né? Existe também uma outra perspectiva que vai buscar, digamos assim, uma história mais crônica, né, no sentido das crônicas, né, os cronistas, né, que vão, digamos assim, quase reproduzir fielmente os documentos. Ou seja, a história, como objeto, ela é muito problemática. Né? Então, se a ciência histórica,
como objeto é problemática, ela vai ser ciência, digamos assim, quase na sua metodologia, mais do que pelo seu objeto. E então, o que nós temos, na realidade, são um conjunto de interpretações que vão tratando de determinados temas e vão dando uma moldagem a respeito disso. Por exemplo, o que nós conhecemos de Brasil colonial é basicamente a interpretação do Caio Prado Júnior. E a maior parte das pessoas ignoram que seja o Caio Prado Júnior o autor dessa interpretação que a gente tem do Brasil colonial. Ou seja, se em literatura a gente tem, digamos assim, uma noção do que nós estamos falando quando falamos arcadismo, romantismo, parnasianismo, no ambiente histórico da história do Brasil, a gente entende quase como um bloco monolítico que aquilo é história, quando na realidade essa história não existe. Então as pessoas sempre me perguntam o que ler de história do Brasil. Não sei, qual é o seu interesse? Você quer entender? O que você quer entender de história do Brasil? Porque assim, para você entender um tema, você tem que quebrar muita cabeça, porque você tem que entender a evolução daquele tema. E para isso não existe uma obra. Existe aí uma variedade de obras de referência que você precisa dominar, né? Criar uma, digamos assim, uma musculatura, um repertório para que você possa descobrir ou entender alguma coisa da história do Brasil. Mas as relações entre ambos, entre história e literatura, você citou esse assunto, são, digamos assim, são perspectivas, no meu entendimento, que vão desenvolvendo no plano da cultura. Né? Eu até reparo com alguma desconfiança, Guilherme, algumas posturas que elas, com um certo purismo, visam a ter uma, digamos assim, uma pedagogia da estética. Estética aqui eu me refiro no esteticismo mais encerrado em si. Então surgem algumas afirmações do gênero: você não precisa conhecer a biografia de um autor para entender sua obra. Bom, isso é verdade em parte, porque é totalmente diferente eu saber qual foi o momento, por exemplo, pelo qual Lima Barreto passava em sua vida pessoal, do que eu, sem sabê-lo, pegar um livro como, por exemplo, o Diário do Hospício, ou como O Cemitério dos Vivos, que não chegou a ser concluído, mas que era justamente a ficcionalização do Diário do Hospício. Eu posso entender o livro? Óbvio que sim, mas entenderei de um modo. Mas entenderei, por exemplo, o ambiente do Rio de Janeiro, do início do século XX, década de 10, década de 20, eu já terei um outro recorte. Se eu souber, por exemplo, da trajetória familiar do Lima Barreto, do que aconteceu com seu pai, que de certo modo vivenciou problemas de deficiência mental, inclusive enquanto era inspetor de um hospício, né, na Ilha do Governador. Bom, se eu sei disso, o que se passa em Policarpo Quaresma ganha outra dimensão. Ou seja, pego aqui um caso a título de exemplo, poderíamos citar quaisquer outros, apenas para dizer o seguinte: eu vejo que para algumas pessoas, inclusive professores e alguns até com posições muito respeitáveis nesse aspecto, que há uma espécie de encarceramento da leitura dentro da estética, como se a estética pudesse ser apartada dos fenômenos sociais, políticos, econômicos, filosóficos e biográficos daquele indivíduo que escreveu a obra. Então, lá no Veredas, nas minhas lives, nas minhas aulas, eu faço uma espécie de bumba meu boi, que é o seguinte: as coisas elas vão se interconectando de uma maneira tal que quando surge um espaço, por exemplo, para explicar o momento de Floriano Peixoto, eu faço, tendo em vista que isso me dará um novo prisma para eu entender Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu citava. E assim podemos prosseguir. Acho que foi terça-feira, se eu não me engano, já até me esqueci, acho que foi terça, eu dei uma aula sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme de Glauber Rocha.
É claro que eu poderia dar um filme, dar uma aula sobre o filme, por exemplo, como o Ismael Xavier, crítico de cinema, escreve o livro acerca de Glauber Rocha, centrando-se na questão imagética da coisa. Mas me parece mais interessante, para o meu gosto, para os meus interesses, por exemplo, trazer a história do cangaço para que o aluno saiba quem é o personagem Curisco. Porque se ele não sabe quem é Curisco, o filme é um. Se ele sabe quem é Curisco, o filme ganha uma nova dimensão. Então, esse recorte puramente estético me parece, apesar de sua pertinência, algo empobrecedor. Então, a minha metodologia enquanto leitor e enquanto professor é justamente trabalhar as coisas como elas são, num sentido de que os recortes, eles só existem na ciência, né? Porque na vida real tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Essas dimensões não se separam. E isso para dizer que, uma vez, Guilherme, um aluno me perguntou se ele deveria ler a obra inteira do Otto Maria Carpo, destacando os autores, para depois ele começar a ler os autores. Eu falei, cara, faz outra coisa. Eu entendo essa ideia, sei inclusive qual a origem dela, mas faz outra coisa. Faz um método um pouco do caos, sabe? Se tu tá afim de ler José Lins do Rego, cara, vai ler José Lins do Rego. E, porra, se tu gostou muito daquilo, por que não ler em seguida Gilberto Freire? Por que não ler Casagrande Senzala, né? E outros autores que se debruçaram sobre esse tema? E daí você, sei lá, pula para outro autor, porque o Gilberto Freire gostava daquele outro autor. Então eu acredito num método um pouco mais caótico. E encerrando minha fala, para que as pessoas tenham um pouco mais da dimensão dessa discussão da estética, uma das questões centrais da nossa literatura, ou da nossa história da literatura, quando a nossa literatura nasceu, né? Quando foi que ela se iniciou, é um debate entre o esteticismo e uma sociologia da literatura, né? Entre o Afrânio Coutinho e o Antônio Cândido. E é engraçado que, apesar de tudo que eu falei, eu tendo a concordar mais com o Afrânio Coutinho, não porque ele tenha sido um esteticista nos seus argumentos, que foi, mas porque os argumentos do Antônio Cândido, nesse ponto, que não invalida toda a sua obra, obviamente, me parecem mais frágeis que os dele. Então, me parecem searas que, na verdade, não deveriam estar tão díspares, tão distanciadas, né? Acho que, pelo menos no meu caso, a primeira vez... assim, a minha formação técnica é jurídica, né? A literatura, para mim, a história da qual eu dou aula para o pessoal que quer ingressar na carreira diplomática, digamos assim, é um hobby que eu levo com alguma seriedade. E eu fui tomar ciência, digamos assim, dessa complexidade da relação entre elas quando eu li a primeira vez os Sertões. E o Euclides, né, nos Sertões, ele traz ali, digamos assim, uma polifonia de culturas, de saberes, de ciências, da qual você, se estiver aberto com alguma abertura para aquilo que você está lendo, é quase irresistível, né? E quando comecei a pesquisar mais sobre Euclides da Cunha, a vida do Euclides da Cunha, você vai, né, desdobrando diversos outros nomes, né, da época, Silvio Romero, José Veríssimo, né? Depois você vai sempre, digamos assim, buscando, né, uma perspectiva que tente, né, somar, uma perspectiva que abranja, né, toda a totalidade, né, da sociedade, do homem, enfim, da realidade na qual nós vivemos, né? Esses separamentos estanques, e quando entra a data ainda fica uma coisa muito mais problemática, existe, né, certamente como um balizamento, mas não como uma estrutura, uma descrição fiel daquilo que ocorre na realidade. Esses dias eu estava vendo um vídeo seu no YouTube, você falando a respeito da sequência dos movimentos literários, é como se a partir dali todo mundo escrevesse barroco, a partir dali todo mundo escrevesse, né, na maneira árcade, depois romântica, etc, etc. Isso existe como um norte, né, mas não é uma descrição da realidade, né? Ou seja,
é mais uma ideologia propriamente dita, né, um método, do que efetivamente uma descrição do real, né? Quando nós pensamos história e literatura no Brasil, isso fica ainda muito mais confuso, porque muitas vezes são campos que vão se mesclar de maneira um tanto quanto inseparável, né? Então a gente pega, por exemplo, ali, os primeiros cronistas, né? E cronistas não no sentido da crônica Rubem Braga, mas no sentido de relatos pessoais, descrições de vivências e experiências naquele momento histórico. A gente vai encontrar Pero Vaz de Caminha, Antonio, André Tevet, Hans Staden, Vicente de Salvador, Gabriel Soares de Souza, que são, num certo sentido, historiadores, mas no outro também são literatos, né? Você vê ali que tem uma carga poética, sem perder a objetividade, mas tem ali, sem sombra de dúvida, um acento e uma preocupação estética fora do comum. Né? Não é simplesmente uma descrição seca, mas, sem sombra de dúvida, uma descrição quase, né, com o coração nas mãos, né? Muito, muito bonito, né? Além do conteúdo, esteticamente é muito agradável ler esses primeiros autores, né? E é uma perspectiva que, hoje em dia, né, infelizmente, ela é muito pouco lida dentro das suas próprias especificidades, né? Como você disse, hoje em dia nós estamos no momento da hiperespecialização, né? Onde o autor é desprezado, o texto é desprezado, o que importa é quase o signo impresso na folha de papel, como se aquilo fizesse, né, jorrar, né, todo o que precisa ser sabido para conhecer aquele texto. Quando, na realidade, isso é, sem sombra de dúvida, uma perspectiva, no meu entendimento, limitante, né? Eu acho que é muito importante a gente, digamos assim, abrir nessa interdisciplinaridade entre história, literatura, cultura, música, artes, enfim, tudo aquilo que nos faz viver, né? Para que a gente possa compreender efetivamente o ambiente que propiciou essas obras, né? Quase um wagnerismo metodológico, né? Gostei da expressão. E enquanto você falava, eu até estava pensando aqui, bom, já houve na França até quem resolvesse matar os autores, né? O mais engraçado é de que quem matou os autores assinou o próprio texto em que ele matava os autores, né? Mas, Guilherme, nesse sentido de dar um direcionamento para o pessoal que nos assiste, para aqueles que assistirão durante as gravações, né, durante a gravação, eu queria partir para um problema agora um pouco mais específico, que é a repartição dos períodos tradicionalmente adotada de forma bastante, digamos assim, unânime, né? Obviamente, não entendam unânime ao pé da letra, mas assim, bastante generalizada, que é aquela velha classificação de barroco, arcadismo, né, romantismo, etc. e tal. Só que eu coloco algumas questões para que o pessoal aqui comece a se situar a partir da seguinte questão. Por exemplo, Gregório de Matos não poderia se ver como barroco, uma vez que o conceito de barroco foi formulado no século XIX, na Alemanha, inclusive com um certo sentido pejorativo na palavra. Outro problema, ao mesmo tempo em que você tem, portanto, um sujeito que entra na classificação historiográfica a partir ou dentro de um conceito que ele desconhecia, na mesma história dessa literatura você tem sujeitos que não, que em seu tempo já se reconheciam como pertencentes àqueles grupos determinados. Por exemplo, os parnasianos se entendiam como pertencentes a uma linha muito clara de tradição, ou de tradição recém-formada. O mesmo acontecia, por exemplo, com os simbolistas, que sabiam exatamente o que é que eles estavam fazendo no sentido de grupo.
de coletividade. É claro que o Gregório de Matos, como fica bem claro num livro que eu acho fantástico, que é A Sátira e o Engenho, do João Adolfo Hansen, é claro que o Gregório de Matos, até pelos princípios poéticos do seu tempo, ele sabia a quem ele se filiava, do ponto de vista daqueles indivíduos, Lope de Vega, Gôngora e etc. Mas ele não tinha ciência de que, no futuro, ele estaria abarcado no mesmo momento em que você tem figuras que não escreviam o mesmo tipo de poesia que ele, por exemplo, não faziam sátira. Então, o que você pensa em relação a essa periodização que já está tão arraigada e que tem problemas para além desse, que é um problema um tanto até mais simples, mas que tem problemas mais sérios do ponto de vista historiográfico, como, por exemplo, a ideia de pré-modernismo, que é uma coisa que até hoje eu não sei o que é. Né? Porque como que você pode definir um sujeito por algo, a partir de algo que ele nem sabe o que vai acontecer? É uma coisa extraordinária. Né? E até que ponto vale nós tomarmos como o cerne do modernismo aquilo que virá a ser o modernismo de 22, e 28, e 30, 45, daí para frente? Essa questão no âmbito da história, né, recebe o nome de anacronismo, né, que é a gente interpretar o passado de acordo com as nossas perspectivas, os nossos valores, a nossa consciência, né? E no âmbito da literatura surge um problema extremamente complexo, mas também no âmbito da história, que é a questão da crítica literária e no âmbito da história, da teoria da história, né, que é um ramo, ou melhor, são ramos que não estão tão ligados à literatura ou tão ligados à história, mas estão ligados à própria filosofia, né, que é a, digamos assim, meta-histórico e meta-literário, no sentido de estruturar as bases daquilo que é estudado, aquilo que é efetivamente do campo histórico e do campo literário. Ou seja, que não é, por exemplo, na história, aquilo que não é ficção, aquilo que não é simplesmente memórias, e no campo da literatura, aquilo que não é tudo, que não é literatura, ficção, etc, etc. Né? Quando a gente pensa a crítica literária, a gente está pensando de algo muito recente, né? Numa estruturação que vem entre nós, pelo menos, a primeira dita, digamos, estruturação científica da nossa literatura vai surgir ali com José Veríssimo na passagem do século XIX para o XX. Né? Mas nós temos ali um interregno de 400 anos de produção literária. É óbvio, como você disse, existiram autores que estavam, digamos assim, conscientes, né, de onde eles estavam, no que a sua produção tinha, né, como influência, mas, por outro lado, você tinha sujeitos que, mesmo estando conscientes de onde estavam, tinham influências completamente diversas. Por exemplo, Machado de Assis, né, o nosso grande autor. Qual a influência realista do Machado de Assis? Para você ver, pelo menos do Machado de Assis realista, né? Você tem ali uma influência, sei lá, Flaubert, mas por outro lado você tem uma influência de gregos, né? Autores latinos, digamos que não são autores compartilhados, né, por todos os autores daquele período. Né? Então, quando nós estamos pensando a respeito desses períodos, nós temos que também levar em conta que as influências desses autores que estão abarcados nesses períodos não são síncronas, não são comuns. É muito mais rico, o que nos faz questionar a própria junção, união desses autores no mesmo guarda-chuva. Mesmo os Árcades, né, a gente costuma fazer uma digamos, junção, tendo em vista alguns preceitos comuns ali, né, origem, digamos assim, espiritual grega, uma linguagem específica, tal, mas entre eles era muito diferente a formação de um Tomás Antônio Gonzaga, era muito diferente do Cláudio Manuel da Costa, eles liam autores completamente distintos, profissões distintas, a dicção ela pode se aproximar, digamos, no nível epidérmico, mas quando a gente pega para ler, existem
questões assim que são muito mais complexas e contraditórias. Então, eu acho que não existe problema em você ter, digamos assim, uma orientação no campo espacial. Tá? Então, fulano é Arcade, eu imagino que ele esteja naquele período histórico. Ele é modernista, ele está mais ou menos nesse período histórico. Mas só para isso. A partir daí, cada autor é um autor completamente distinto. Quando a gente fala dos pré-modernistas, a coisa fica muito mais escabrosa, porque, como você bem disse, eu acho que se você falasse que um Euclides da Cunha anteciparia um Mário de Andrade, ele não ia ficar muito contente. Né? Nem que um Graça-Aranha anteciparia, sei lá, um Vinícius de Moraes, ele não ia ficar muito contente. Né? Porque são visões de mundo completamente distintas. Né? Então você tem esses problemas. Eu acho que o pré-modernismo é uma fratura da qual a gente não consegue superar no sentido de catalogação desses autores. E nos dias atuais, isso não faz o menor sentido. Né? Depois da geração de 45, a gente não tem uma unidade literária que a gente possa definir assim, em certo, como grupos. Né? Definitivamente eu não acredito que isso possa ser pensado. Talvez por estarmos vivendo nesse momento, mas talvez daqui a 200 anos a visão seja um pouco mais pacífica, mas eu não acredito nessa questão de nomeação de movimentos literários. Às vezes eu penso que quanto mais alienado for o autor do movimento literário, mais genial, né, vai ser essa obra, porque normalmente quando o autor ele busca ali fazer um programa, né, de maneira assim muito consciente, normalmente a obra dele fica datada. Né? Émile Zola, por exemplo, esses dias eu estava lendo o Panorama da Literatura Simbolista, do Andrade Morici, e ali você tem um ou outro poeta assim, que você, é de uma grandeza. Mas conforme você vai lendo aqueles nomes menores, você vai cansando porque se torna tão repetitivo que você vê que eles não estavam ali tentando passar uma expressão autêntica, pessoal, de vivência, mas estavam simplesmente ali tentando cumprir um programa estético. E aí, evidentemente, isso é o cemitério da literatura. Né? Você tocou numa área sobre a qual eu já pensei muito, porque, na verdade, Guilherme, a minha relação de estudos mais aprofundados com a literatura brasileira, ela é uma relação do contemporâneo para o passado. Eu li os clássicos na adolescência, aquela coisa toda, mas na hora que eu resolvi ser um estudioso de literatura brasileira, eu comecei pelos contemporâneos. E passei alguns bons anos consumindo muito da prosa contemporânea, e com contemporâneo eu digo de 70 para cá, de 80 para cá, e lendo muito da produção acadêmica sobre esses mesmos contemporâneos. E eu até, Guilherme, já apresento aqui, era algo que eu ia fazer no final, um livro que trata justamente da literatura brasileira contemporânea, que se chama Ficção Brasileira Contemporânea, de um professor dinamarquês, Carl Erik Skolhammer, que é professor da PUC do Rio. E nesse livro aqui, ele utiliza esse recorte de entender como contemporâneo de 1970 para cá. E veja que interessante, é um livro pequeno, ele dá algumas noções sobre o que os principais autores, no entender dele, fizeram, dá alguma caracterização da obra geral desses autores, aproxima uns dos outros, mas no final das contas o recurso é um recurso simplesmente cronológico. Né? Então esse veio depois desse, que mais ou menos de idade ou geracional, justamente porque você tem esse problema que você colocou da falta de unidade. E em algum momento daquelas aulas que eu dava lá sobre o modernismo, no início do ano, eu falava o seguinte: a característica do modernismo é justamente a falta de característica. A sua unidade está na sua desunidade. Exatamente. E veja que coisa interessante. Antes de falar, faço até um parêntese. Há alguns autores que têm tentado fazer alguma caracterização da prosa brasileira contemporânea e o fazem a partir de temas.
Então você tem, por exemplo, o grupo dos brutalistas, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Ivan Lessa, etc. E aí você tem o grupo dos neo-regionalistas. Só que aí você bota, por exemplo, um Raduan Nassar do lado de um Raimundo Carreiro, que não tem Não nada a tem muito a ver, ver, né? É uma certa forçação e assim por diante. Aí você pega os distópicos, como eu já vi. Aí você bota o Ignácio de Loyola Brandão, que já é um autor veteraníssimo, de outra geração, com outra carga de linguagem, e a Ana Paula Maia, que é uma autora do agora, muito recente, né, que nem escreve sobre os mesmos temas. E assim a coisa tem andado a partir dos temas. Mas veja que coisa interessante me surgiu aqui a partir da sua fala, Guilherme, do problema da falta de unidade. O Antônio Cândido, em determinado momento, ele propugnou a ideia de que ainda viveríamos sob a égide do romantismo. Que, na verdade, o macro momento seria o romantismo, né, com a hiperindividualização, o ego, o sujeito falando do seu eu, né, Solipsismo, né? solipsismos, às vezes sem fim. Alguns me atraem, como os da Clarice. Outros me parecem meras tentativas de ser novas Clarices, o que é absolutamente deplorável. Eu até brinco, cara, não leiam Guimarães Rosa, Rubem Fonseca e Clarice Lispector se vocês querem escrever. Porque aquela desgraça fica impregnada, você fica escrevendo igual eles e fica horrível, porque só eles sabem fazer aquilo que eles fizeram. Né? É uma coisa assim... Eu acrescentaria Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso é perigoso. Tem uns caras... O próprio Raduan Nassar, que nem é um autor da minha predileção, mas o cara lê e começa a escrever igual o Raduan Nassar. Fica chato pra caramba. Exato, mas veja, desde o romantismo, justamente porque os indivíduos foram falando cada vez mais de si, essa falta de unidade vira problema, né? Tanto que é o que a gente falou, estudar o modernismo já é uma imensa dificuldade. O que tem a ver João Cabral de Melo Neto com Vinícius de Moraes? Amigos, uma mesma geração, né? Diplomatas, um bom diplomata, o outro um péssimo diplomata, e fazendo uma poesia antimusical, segundo sua própria concepção. O outro fazendo uma poesia absolutamente musical, né? E ao mesmo tempo. Então, essa complexidade é muito interessante. E, Guilherme, partindo para um novo problema, saindo dessa questão das periodizações, eu me deparo, em relação aos alunos que chegam até mim, com alunos que simplesmente não sabem por onde começar. E aí nós temos pessoas em níveis muito variados. Por quê? Nós podemos ter uma pessoa que já leu Machado, que já leu Afonso de Guimarães, que já leu Graciliano, enfim, e que quer dar um fio condutor àquilo, quer entender o desenvolvimento da coisa. E nós temos outros que ainda nem começaram a tomar um contato mais próximo com a literatura propriamente dita. O que você, Guilherme, com a sua experiência como historiador, recomendaria para que, de modo geral, ou, se você quiser, de modo específico, para cada um desses grupos, a partir de onde, como elas podem começar a entender a história da nossa literatura? Eu acho que no âmbito da literatura, a gente tem nomes assim que são seminais, né? Nomes assim que são incontornáveis. Né? A primeira, não foi evidentemente a primeira, porque senão eu não teria concluído. Mas assim, um autor, digamos, para avançados, vamos começar de trás para frente, seria o História da Inteligência Brasileira, do Wilson Martins, né, que é um livro que começa cronologicamente, né, desde lá do começo do Brasil, até meados da década de 70, né, o último volume da Só um História da parêntese, Inteligência. Guilherme. Olha a coincidência. Antes da live, eu preparei uma listinha de nomes de historiadores com algumas obras.
E eu botei nos avançados justamente a história da inteligência brasileira do Wilson Martins. E eu digo avançado, não porque, né, tipo, uma coisa meio pedante, mas é porque, pô, são 7 volumes, né? Então, pra você encarar ali 7 volumes, são mais ou menos umas 4.000 páginas, pô, você tem que estar muito afim. Então, compre e valendo o capítulo que mais lhe interessar. É uma obra que eu acho que é muito boa e a partir dela a gente consegue ter o panorama, creio eu, mais completo de tudo aquilo que foi produzido. E produzido em sentido amplo, né? Porque o Wilson Martins ele pensa a literatura não apenas como a obra ficcional, tipo como a gente conhece vulgarmente literatura, mas a literatura como toda manifestação de cultura. Então ali você tem historiadores, você tem poetas, você tem cronistas, você tem romancistas, você encontra ali, digamos assim, o panorama da vida social, intelectual do Brasil por aproximadamente 470 anos. Né? Depois eu recomendaria, e ela já está em alguns aspectos defasado, mas ali a gente tem, digamos assim, os nomes daqueles que formataram a crítica literária no Brasil, que é a literatura no Brasil da Afrânio Coutinho. São 5 volumes, e ali a gente tem textos desde o Afrânio, desde o próprio Wilson Martins, Antônio Cândido, etc, etc. Pô, Trouxe aqui essa edição da José Olímpio, era também uma das que eu pretendia mencionar. Pô, já tô te quebrando a perna. Não, não, é isso mesmo, vamos embora. Então, o Afrânio Coutinho, o Tristão de Itaí, né, o Alceu Amoroso Lima, que são os grandes nomes da nossa crítica, né? O próprio Antônio Cândido. E aí, para quem, vamos supor assim, for começar a ter aquela primeira visão, uma história concisa da literatura brasileira do Bose. É um bom livro, eu sempre volto a ele, é um livro que dá uma dimensão assim bem adequada dentro da proposta. Eu recomendo o livro do Alfredo Bose. Mas eu acho que a história da literatura como tema, ela não pode se tornar um fetiche. Né? Então as pessoas às vezes estudam a história da literatura pensando que estão estudando a literatura mesma, quando na realidade elas ignoram que aquilo ali é um guia, é um norte, traz interpretações do seu autor, não necessariamente a interpretação do autor da obra por ele referenciada. Então, no caso do Carpo, por exemplo, ele tem interpretações sobre praticamente toda a história literária do mundo ocidental. Então, quando ele fala Píndaro é um poeta proletário, pô, isso só existe na cabeça do Carpo. O Píndaro não tinha noção disso. Né? Então, proletário nem é uma classificação que se adeque ao momento histórico, né? Exatamente, né? No cerne da ideia. Não. Exatamente. Então as pessoas, como pensam em estudar a literatura, às vezes elas ficam nessa, qual história da literatura é melhor? Pô, compre uma, e aquilo que interessar, busque. Então eu não li todos os autores da literatura, é impossível você conhecer todos, mas existem nichos nos quais nós nos especializamos. Né? Nós não conseguimos ter um domínio completo de todos os autores, todos os períodos, de 500 anos de produção. Né? História é a mesma coisa. Então compre um bom livro de história geral, leia, e sempre tenha em mente que o que está ali expresso é uma interpretação sobre os fatos históricos, sobre as obras literárias. Aquilo ali não é a última voz sobre aquele assunto, tampouco é a voz definitiva. Então, no caso da literatura, vá às obras literárias em si, e no âmbito da história, busque os documentos. Mas aí a gente tem um sério problema, que é as pessoas são preguiçosas. As pessoas não querem ler. Elas querem pronto, elas querem análise definitiva. Se Capitu traiu Bentinho, como se aquilo fosse a ontologia da obra machadiana. Elas querem ir na história para saber se realmente esse cara era bom, esse cara era... Na realidade, são questões que são tão acessórias e insignificantes perto daquilo que efetivamente elas significam, que às vezes você realmente se questiona se a pessoa quer realmente aprender literatura, se a pessoa realmente quer aprender história, ou quer simplesmente, que é um hábito péssimo, mas que hoje em dia é comum, utilizar a história ou a literatura como um porrete, né? Eu acho que isso é equivocado, errado, não pode ser feito de maneira alguma.
E é interessante também, Guilherme, você falou uma coisa que o vestibular incutiu na nossa cabeça algumas ideias bastante perniciosas, tanto sobre a história da literatura, quanto sobre a literatura propriamente dita. Então, a pessoa, por exemplo, pega um livro que eu acho muito bom, muito adequado para os mais diversos níveis, que são os 3 volumes do Massal de Moisés. E aí ela vai Grande. lá, né, um ótimo livro, é óbvio, né, que entendam. Isso não significa que eu endosse todas as leituras que o Massal de Moisés faz. Não porque elas estejam erradas, mas porque eu tenho as minhas. Como em relação a qualquer outro historiador da literatura, ou crítico, ou teórico, e assim por diante. Mas, então ela pega, por exemplo, o Massal de Moisés, ou pega o Bose, ou pega a Luciana Picchio, seja quem for, e ela quer um tanto que decorar determinadas características. Dou uma bastante básica e repetida. O barroco se compunha a partir de contrastes. Que diabo é isso? De onde tiraram isso, meu Deus? Né? Mas tudo bem, ainda que fosse. Então você fica com essa ideia e acha que entendeu o barroco. E acha que entendeu o Gregório de Matos. Aí você pega Gregório, ele fazia sátira, e olha, contra o governador, contra fulano. E você acha, por exemplo, como acharam na Tropicália, que ele era uma espécie de revolucionário anarquista ou comunista, coisas que sequer passavam pela cabeça do Gregório de Matos, que na verdade era um homem da elite. Como mostra muito bem um autor já citado, né, que é o Bose, mas em outro livro, que é o Dialética da Colonização, na verdade, o que o Gregório de Matos está criticando ali é a chegada de novos grupos econômicos que talvez retirassem ele da situação, digamos assim, para usar um termo que o povo hoje em dia guarda, de privilégio em que ele se encontrava. Né? Ele que, inclusive, havia sido juiz em Lisboa, em Portugal, né? Numa cidade próxima a Lisboa. Então, vejam, as pessoas, como você disse, querem simplificar de maneira a empobrecer. E outra E aí coisa, que está o problema. às vezes as pessoas criam teorias tão rocambolescas, né, umas groselhas, que a realidade às vezes é muito mais fascinante. Normalmente ela é sempre mais fascinante do que as invenções que as pessoas, as teorias, né, enfim, que vão sendo criadas. Essa do Gregório de Matos é muito interessante, a formação dos cânones, né, da obra do Gregório de Matos é uma história à parte extremamente interessante. Né? Eu comprei, no ano passado, eu comprei os 5 volumes da Do, obra completa do Ascencio do... Cunha, eu acho, né? Exatamente. Que teve como editor justamente o João Adolfo Hansen e um professor chamado Marcelo, agora o sobrenome me escapa à memória. E o último volume, na verdade, é um trabalho crítico sobre os volumes anteriores. E ali fica claro que sequer sabemos quem foi Gregório de Matos. Sequer sabemos se aquilo que se atribui a ele foi de fato escrito por ele, que na verdade nunca escreveu. Né? Ou se escreveu, não assinou, né? Se perdeu, sei lá o que aconteceu, porque era um outro método de, digamos assim, de reunião da produção literária. Ele fazia oralmente suas poesias, né? Expunha oralmente, e aquilo ia reverberando de boca em boca até que alguém anotava e dava, até que deu origem aos famosos códices. Né? Então, de fato, essas ideias se cristalizam por conta de preguiça, por conta da pouca vontade em ver se a obra é mesmo aquilo que o crítico está falando. Porque você pega, vou dar um exemplo de um crítico contemporâneo que eu respeito, que faz um ótimo trabalho na internet, que é o Rodrigo Gurgel. Rodrigo Gurgel tem uma posição muito crítica em relação ao Aloysio Azevedo. E eu entendo os porquês dele, as debilidades filosóficas,
aquela questão assim meio de um automatismo do homem ali como produto do meio, mas eu não consigo ler o Curtiço e ver o livro que o Gurgel, por exemplo, está vendo. Leio o Curtiço com gosto. Embora eu não seja um fã do naturalismo, leio o Curtiço com gosto. Leio o Mulato com gosto. E reconheço no Aloysio um bom autor. O que quero dizer com esse exemplo? Que se eu pegasse o livro do Gurgel somente e não fosse a obra propriamente, eu não poderia sequer ter a possibilidade de ter uma interpretação divergente. Exato. E a minha não anula a dele, mas a dele, a priori, não pode anular a minha. Exatamente. E é isso que eu tenho visto acontecer, seja aqui na internet, inclusive com as coisas que eu falo. Por que as pessoas têm que acreditar no que eu falo? Eu tenho uma opinião sobre, por exemplo, Mário de Andrade. A expus, com diversos elogios. Acho uma figura central da nossa cultura. Mas por que o fulano não vai estudar para chegar a uma posição contrária? Por exemplo. Ou concorde. Agora, o que acontece é assim, ele gosta de um professor X ou de um professor Y, que tem a mesma ideologia política dele. Aí o professor X fala, não, Mário de Andrade, aquilo ali não prestava, não. Aí ele automaticamente toma isso como verdade. E acabou. Hoje em dia a gente tem sérios problemas, né? Talvez por como disseram aí nos comentários, né? Um excesso de informação, uma digestão pouco saudável de todas essas informações, né? Considerar o pensamento quase como um bloco, né? E hoje em dia essas questões estão muito vivas, né? Essas oposições, né? E isso cria uma atmosfera completamente contrária, né, a esse tipo de questionamento, a essa investigação. Você citou o caso do Gurgel, por exemplo. Ele tem um juízo completamente desfavorável à semana de 22, do qual, particularmente, eu não compartilho. Mas, assim, os livros que ele lançou, sobretudo fazendo uma anamnese, né, da nossa literatura, né, os esquecidos, aqueles que hoje em dia não são lidos e têm uma importância, né, esquecidos e superestimados, muita retórica e pouca literatura. Para que fique claro que eu gosto do Gurgel, tem inclusive livros autografados pelo próprio. Eu também, aqui pra quando foi. Claro, exato. Quando ele veio aqui em Brasília, eu encontrei ele, autografou também os livros. Pô, eu gosto muito dele. Mas hoje em dia você tem essa coisa meio de clã, né? Se você está num grupo, você não pode estar no outro. Né? E você ainda deu essa maquiagem, né, de restaurar a civilização ocidental, pô, isso aí tá uma coisa muito chata, entendeu? É a tal da alta cultura, que ninguém sabe exatamente o que é, que desgraça que é, mas parece bom. Né? Eu costumo dizer que alta cultura é as obras completas de Goethe na última estante. Eu não sei definir, mas assim, se alguém me parar na rua, cara, tu quer uma alta cultura? Eu falo, pô, quero, velho. Deve ser maneiro esse negócio aí. Mas isso cria uns preconceitos, Guilherme, muito bobos. Então, para pegar o exemplo do Mário de Andrade, quantos livros editados existem do Mário de Andrade? Não sobre do Mário de Andrade. Se você colocar romances, ensaios, poesia, cartas, a coisa tem algumas dezenas. E aí vem um sujeito, né, um sujeito qualquer, ouve outra pessoa falar que o Mário de Andrade só tinha ideias perniciosas e não sei o quê. E ele, gramatiquinha, né? Como se fosse um tolo, né? Como se o Mário de Andrade, que foi referenciado por Drummond e por Bandeira como uma de suas principais influências. Em momentos distintos, Drummond e Manuel Bandeira referenciaram Mário de Andrade como influência. Esse Mário de Andrade é colocado como se fosse um pateta. Então, assim, a que ponto nós chegamos? É com essa falta de seriedade que nós vamos
lidar com a história da nossa literatura? É com essa falta de seriedade que nós vamos lidar com a história do nosso país, com a nossa cultura? Eu poderia aqui dar inúmeros outros exemplos, mas o Mário de Andrade me parece assim, um exemplo central de pré-julgamentos repetidos. Não, o Mário, ele foi, digamos assim, escolhido como o alvo principal, né? Como se fosse o coelho neto, né? Dessa nova geração, né? E aí a gente ignora os méritos, né? Desses autores. Então, se a gente hoje em dia pensa folclore, é porque nós tivemos Mário de Andrade, nós tivemos Câmara Cascudo. Sem esses autores, a gente ia estar vendo Silvio Romero ainda, pô. Ia ficar aí 170 anos sem ninguém escrever nada. Então, esse pessoal, eles têm a sua importância na música, na cultura, na poesia, na literatura, nas ciências sociais no Brasil. Mário de Andrade teve um papel importantíssimo. Então, o próprio Câmara Cascudo também. Então, eu acho que é preciso que nós façamos, né, que nós demos o peso devido a cada coisa. E que a ignorância seja extraída desse critério de julgamento para avaliar essas personalidades. Então, é muito importante que exista sempre debates, conversas, lives, cursos, para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Essa é uma questão dela. O próprio modernismo no Brasil, a semana de 22, que agora comemorou 100 anos, né, o centenário, a gente vê como que as pessoas muitas vezes abordam com os preconceitos mais estapafúrdios possíveis, ignorando ali todas as complexidades, as contradições, sobretudo os desdobramentos do modernismo de 22. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar muita coisa ainda sobre o nosso passado. Né? Como eu sempre digo, o passado está em constante mudança, né? O passado não é um fóssil, né? Então a gente precisa fazer sempre essas reflexões para que não apenas conhecemos, mas que nós possamos também nos colocar no mundo, nós no presente, tendo em vista, né, o que foi feito por esses autores, a sua contribuição e naquilo que eles têm de melhor, no que contribuiu para que nós chegássemos, né, hoje, né, a discutir esses nomes como grandes, né, pensamentos do Brasil. Você, falando ainda do mar e da semana de 22, vou te dar um exemplo anedótico que se passou comigo naquele momento ali um pouco antes do centenário propriamente dito. Acho que foi em janeiro deste ano. Uma pessoa, evidentemente não vou dizer quem, mas uma pessoa conhecida, entrou em contato comigo para que eu desse um conjunto de depoimentos para um documentário acerca da semana de 22 no Brasil, do modernismo no Brasil e a semana de 22 como foco. E sabendo um pouco do que essa pessoa pensava, eu falei com ela, olha, agradeço muito o convite, mas eu preciso ser honesto com você e lhe dizer que eu não compartilho da sua posição. Apesar disso, você quer que eu diga o que eu penso? E essa pessoa, de maneira muito gentil, muito aberta, disse, claro que sim, tem problema nenhum você se colocar diferentemente do cerne da nossa tese aqui. Pois bem, eu pedi que essa pessoa me mandasse as teses do dito documentário. E a ideia central, Guilherme, era de que, a partir da semana de 22, houve, por causa da semana de 22, né, a razão é a semana, uma degeneração da cultura no Brasil. O E o termo modernismo, degeneração é muito forte. Né? uma decadência, É né, forte. uma queda, enfim. E que o modernismo, de forma geral, fez o mesmo mundo afora. E eu contestei isso com algumas perguntas. Bom, se o modernismo é tão ruim, o que vocês acham de, por exemplo, James Joyce? Ou de Virginia Woolf? Ou de Catherine Mansfield? Ou de William Faulkner?
só para ficar na Hemingway. literatura estrangeira. Hemingway. Se formos para a música, se o modernismo é tão ruim, por que o nosso maior músico é modernista? Se o modernismo é a degeneração da nossa cultura, transformou a alta cultura em baixa, por que o nosso maior músico está na parte supostamente baixa da cultura? Se o modernismo e a Semana de 22 instauraram o reino da destruição, né, as ruínas das artes, por que é que foi depois dela que nós tivemos Guimarães Rosa, João Cabral, Clarice, etc. Então, olha que tese absolutamente frágil. E uma das coisas que eu dizia era o seguinte, olha, vocês que pensam assim, precisam se decidir. Ou a Semana de 22 foi um grupo de playboyzinho de São Paulo que não serviu para nada, ou a Semana de 22 foi uma espécie de hecatombe. Né? Caiu uma ogiva nuclear e desfez a cultura brasileira. Porque assim, as duas coisas juntas não dá. Né? Então, assim, que lógica tem em falar que o modernismo instaurou o fim da arte, por exemplo? E vejam, são pessoas, só completando rapidinho, Tá. são pessoas conservadoras com as quais eu tenho vários pontos de contato em termos de pensamento, mas olha a fragilidade. Como é que você vai falar que o modernismo instaurou o feio se, por exemplo, Gaudí, em Barcelona, era um modernista? E fez, talvez... Eu já fui a muitas catedrais na Europa, e para mim a Sagrada Família é a mais bonita delas, apesar de inconclusa. E aí você falou uma coisa que é extremamente interessante, que normalmente esse pessoal conservador, eu não tenho problema nenhum com isso, o grande ídolo deles é o Gerardo de Melo Mourão, que é um grande autor, elogiado pelo Ezra Pound, né? Aí ganhou o Né? carimbo, né? Então, assim, tem essas contradições. E grande parte delas são sempre motivadas pela ignorância, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Eu sempre gosto de dar o benefício da dúvida. Há muita gente séria? Evidentemente que existe. Mas, assim, esses juízos peremptórios, essas radicalidades, são sempre problemáticos. Eu lembro que uma vez veio um rapaz, pode admiro bastante, veio procurar a respeito de um projeto justamente do modernismo, mas do ponto de vista da evolução arquitetônica no Brasil, né, da arquitetura no Brasil. E aí a ideia era justamente essa, que nós tínhamos, né, uma ascendente, né, na arquitetura, né, o colonial, etc. E depois uma decadência a partir do modernismo, né, Bauhaus, depois Lúcio Costa, Niemeyer, tal. E Brasília seria, digamos assim, a meca, né, da degeneração. Mas, pô, meu Brasília é uma cidade muito bacana, cara. Ai, deixa a minha Brasília em paz. Brasília é uma cidade muito bacana. Para quem mora no plano aqui, é uma coisa que de primeiro impacto, primeiro momento que você está aqui, ela tem um impacto diferente. Mas ela tem um aspecto contagiante, assim, de progresso, de evolução, de amplidão, de liberdade, que nenhuma outra cidade tem. Rio de Janeiro tem? Convenhamos. São Paulo? Pô, São Paulo muito menos. E Brasília tem isso, essa coisa de sempre flertar, né, com a novidade, com o amplo. Que, para mim, isso é absolutamente fantástico. Né? A aparência, ela pode ter um choque inicial, mas a vivência e como que isso reflete no seu dia a dia é um aspecto da arquitetura que tem que ser levado em consideração também. Pô. Então, as coisas não são nessa régua, né, tão simples. E na literatura, na história, acontece isso também. Os debates históricos que nós tivemos quando a gente teve ali, por ocasião do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, aquela questão da definição da identidade nacional, que inseria o índio dentro desse discurso, as discussões ali do Varnhagen, do Gonçalves de Magalhães com a Confederação dos Tamoios. São questões que, aparentemente antigas, elas ainda refletem nos dias de hoje. E essas discussões de grupos literários, problemas da nossa arquitetura, da definição do que é arte, o que não é arte, são questões que ainda estão
na ordem do dia. São questões que, em última outra análise, vão dizer a respeito da nossa identidade como povo. E é interessante, me parece haver, neste momento, no nosso contemporâneo, uma espécie de divergência, de cisão, de polarização em relação ao que deve ser a arte, que nós poderíamos talvez situar da seguinte maneira. O grupo mais conservador parece-me querer recuperar a ideia dos três transcendentais com uma ideia de belo, que é uma ideia por si só problemática pelos fatores que eu falava no início da live. Né? O problema do esteticismo encerrado em si. Porque o que é belo? Existe um grau de relativização nisso. Se não fosse assim, todos os seres humanos em todas as épocas do mundo, em qualquer lugar, teriam que olhar para as mesmas coisas e enxergá-las como belo. E isso, obviamente, não fica de pé. Qualquer antropólogo de botequim bota esse argumento abaixo, com certa facilidade. No outro polo, parece haver uma ideia de literatura ou de beleza artística ou de finalidade artística que só ganha validade se adequada com determinadas necessidades, posições, lugares sociais. E não só falando desse lugar social, como falando a partir de determinada perspectiva. Então, só é literatura boa hoje em dia aquela que, por exemplo, defende os grupos LGBTQIA+. Só é uma literatura necessária hoje em dia aquela que é produzida por negros, aquela que é feita, por exemplo, por travestis, e assim sucessivamente. Então, uma tem um aspecto de identificação total com identitarismo, e basta a gente ver o que vem sendo premiado, o que vem ganhando os holofotes, e vejam, isso não significa que livros sob essa perspectiva não possam ser bons. É óbvio que eles podem ser bons, mas é uma ideia de literatura que não abarca outras possibilidades, as exclui. Do mesmo modo, o outro grupo quer recuperar um conceito que já caiu por terra. Ao meu ver, pelo menos, essa ideia de belo, que ninguém sabe o que é, só que aí a pessoa, por exemplo, ela é católica, então ela acha que o belo deve ser aquelas imagens tradicionais da igreja, e assim por diante. Então, assim, esses dois polos, eles estão levando a discussão cultural para um lugar de empobrecimento. Não, e assim, eu acho que em todos os campos a gente percebe essa tentativa de negar, eu acho que a palavra é negar mesmo, os méritos e conquistas, né, desses nossos escritores naquilo que eles têm de mais importante, né? Então, você citou esse tipo de literatura, mas no campo oposto a gente também encontra. Eu lembro que eu li pela primeira vez um livro Poeira da Glória, do Martim Vazquez Cunha, e assim, ele esculhamba com todo mundo ali. No final, só sobra ele como grande escritor da literatura brasileira. Pô, Machado não presta, é um esteticista, Nabucco, Euclides, e pô, e descamba todo mundo no final. Pô, só sobra o cara, pô. Pô, que tipo de crítica é essa? Não faz o menor sentido, né? Eu li uma frase na internet, assim, um recorte loucura, de Twitter que alguém botou e que me fez rir muito. Uma frase do Olavo de Carvalho, que eu achei engraçadíssima, que ele falou assim, o Martins Vaz escreveu um livro inteiro sobre a história da literatura brasileira para concluir que ele é o único literato do Brasil, né? Exatamente, pô, exatamente. Pô, então, eu acho que existem critérios, né, que você tem que utilizar, sim, com uma certa prudência, porque no final das contas ele vai produzir um resultado oposto. No caso, é desvalidar por completamente a literatura, que é o seu objeto de estudo. No final vai sobrar apenas você e mais meia dúzia de pessoas. E evidentemente que não é esse enfim, não deve ser esse o motivo de você escrever um livro de crítica literária. Esse é um caso, pelo menos para mim, tanto é que o livro, né, parafraseando T.S. Eliot, né, veio como uma explosão, mas se revelou um sussurro, né? E então, você que
tem muitos alunos que estão prestando concurso de admissão à carreira diplomática. O Guilherme, para quem não sabe, prepara alunos para um dos nossos concursos mais difíceis. Você tem ciência que essa obra do Martins é uma, digamos assim, reciclagem do Mário Vieira de Mello. Exatamente, exatamente. O que ele fez ali nada mais foi do que reavivar de maneira empobrecida uma tese que estava, digamos, empoeirada, né? Exatamente, exatamente. O Mário Vieira de Mello, o livro dele é da década de 60? Acho que sim. Acho que é da década de 60. Pô, um livro extremamente erudito, um livro de uma pessoa que notável erudição, né? Ok, né? E assim, mesmo utilizando os recursos do Mário Vieira de Mello, o que foi feito foi uma subversão completa na obra do Martin. Mas, sim, isso não é o tema. Eu nem estou aqui para criticar o trabalho do cara. Simplesmente surgiu aqui. Mas eu acho, pensando a respeito disso, eu acho que existe muita coisa ainda para ser feita ainda no campo literário. Sem dúvida, meu amigo. E encaminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria citar algumas obras que elenquei aqui, Guilherme, para que sirva de um norte, de um pequeno norte, para quem quer ter contato com algumas obras, aí não sabe nem qual comprar. Então, por exemplo, Guilherme, uma obra que eu acho um ótimo início, por várias razões, no assunto História da Literatura Brasileira, o De Anchieta a Euclides, do José Guilherme Melchior, por várias razões. Primeiro, porque eu desconheço autor nesse campo com maior capacidade sintética, ou seja, Exatamente. Conseguiu condensar a maior profundidade de informações em frases, parágrafos, ideias curtas, né? São frases curtas com ideias amplas, melhor dizendo. Então, acho um livraço acessível, bem escrito, um estilo primoroso. Aquele era um gênio, né? Infelizmente, nos deixou precocemente. Teria dado enormes contribuições, além das que deu, né? Sem dúvida. Você citou a História Concisa da Literatura, do Alfredo Bozzi. Cito a História da Literatura Brasileira, da Luciana Picchio, uma professora italiana, que também era professora de literatura portuguesa, inclusive no bairro de Benfica, lá em Lisboa, uma rua com o nome dela. Ela era muito amiga de um poeta importante de Portugal, que era o Alexandre O'Neill. Então é uma ótima história da literatura, que infelizmente não está sendo reeditada. Então, acho que a última edição foi pela Aguilar, mas é mosca branca, assim, é muito difícil achar. Difícil quando você acha... A última vez que eu encontrei estava R$650. Pô, que loucura. Então, infelizmente, só nos resta a internet, os PDFs, coisa que eu jamais indico. Acho extremamente desrespeitoso com quem herdou os direitos autorais, mas nesse caso não tem jeito. Os 3 volumes do Massal de Moisés, já indicados. E outro que nós não falamos é a Apresentação da Poesia Brasileira do Manuel Bandeira. Um livro sucinto, um livro direto ao ponto, em que o Manuel Bandeira faz 2 coisas ótimas. Ele fala sobre os autores, dá a opinião crítica deles, e ainda traz uma antologia, né, com alguns poucos poemas, mas ali já mostrando o que ele entende de mais importante. Então, esses aqui eu elenquei como básicos. E acho que se o sujeito lê esses livros aqui, não precisa nem ler todos, por exemplo, talvez não seja necessário ler o Alfredo Bozzi e a Luciana Picchio, mas se ele ler, por exemplo, o Melchior, Uma Saúde de Moisés, ele já vai estar muito bem encaminhado para discussões posteriores, por exemplo, iniciação à literatura brasileira e depois formação da literatura brasileira do Antônio Cândido. Conceito de literatura brasileira, Afrânio Coutinho. O sequestro do barroco, que é o Haroldo de Campos, né? se metendo o bedelho onde não foi chamado.
né? A literatura no Brasil, já mencionada por você, cito outro, para quem tem interesse mais específico em poesia, que é esse aqui, do Antônio Carlos Sequin, né? Percursos da Poesia Brasileira. Isso só para ficarmos aqui entre um básico e um avançado, um intermediário, porque evidentemente tem muita coisa, né? Evidentemente tem muita coisa. Então, por exemplo, o Roberto Acíselo de Souza, ele tem um livro, que é esse aqui, dedicado ao problema da historiografia. Bacana. Esse já é um livro mais avançado, evidentemente. Então, os caminhos são muitos, né? As obras estão aí, e são obras até, Guilherme, que me deixam muito confortáveis no sentido de eu, particularmente, não sou um sujeito que se preocupa com escrever uma história da literatura brasileira, porque penso que as que nós temos são boas. São muito boas em alguns sentidos. Eu acho que essa lista aí tá abrangente, assim, num sentido que agrada iniciantes, intermediários e avançados. Acho que eu poderia acrescentar aqui no âmbito da história, talvez fosse algumas discussões que foram nascendo entre literatos que depois fizeram historiadores e que, digamos assim, definiram, né, o panorama da nossa produção, tanto literária quanto histórica. E o momento era ali na década de 1840, 50, quando Gonçalves de Magalhães publica Confederação dos Tamoios, né, e eleva o índio, né, aquele índio mais abstrato, né, que só existia na cabeça do Gonçalves de Magalhães, a um ícone, né, da nossa nacionalidade. Varnhagen publica uma crítica, depois ele sofre, digamos assim, sofre um gelo por parte do imperador e depois vai ficar praticamente implorando, né, para ascender na burocracia intelectual, né, da época. Então é uma discussão que eu acho que é muito importante para quem estuda literatura e isso gosta de história, que situa muito bem ali um ponto nevrálgico da nossa formação. Também que procurem conhecer os trabalhos de um historiador de Sorocaba, chamado Adolfo de Varnhagen, que é o pai da nossa história. Ele foi um grande historiador e ele, digamos assim, foi o primeiro a escrever de maneira científica uma história do Brasil. De maneira científica, entenda-se com base estritamente em documentos. Então não é uma obra que, digamos, vai ter uma análise reflexiva a respeito do Brasil, mas vai ser uma análise que se debruça primordialmente em documentos. É óbvio, e mais uma vez aqui a gente cai no início da nossa live, que a interpretação é do Varnhagen. Mas é uma obra que dominou por quase 60 anos tudo aquilo que era de história no Brasil. As coisas começam a mudar quando vem uma nova geração. Geração de Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco. Né? São uma geração que começa a contestar, né, digamos assim, tudo aquilo que era produzido pela geração de Varnhagen e os seus descendentes. Então, é muito interessante a gente ver como que vai se delineando, né, esses debates históricos e com reflexos na própria literatura. Joaquim Nabuco, né, Euclides da Cunha, que, além de literatos, eram intérpretes da realidade brasileira. O que nos leva, mais uma vez, ao assunto da multidisciplinaridade, né, da interdisciplinaridade entre os assuntos, que era muito comum nessa época. Mais recentemente, um autor que trabalha muito com essa questão do campo metodológico da história, separando o que é o que, né, qual método utilizar, digamos assim, ele faz a estrutura da nossa história, é um nome importantíssimo, e ele quase não é lembrado, muito infelizmente, é o José Honório Rodrigues. Então, tudo que vocês encontrarem do José Honório Rodrigues, leiam ali, assim, é de uma inteligência, de uma lucidez incríveis. Alceu Amoroso Lima, leiam, vocês encontrarem do Alceu Amoroso Lima. José Veríssimo, evidentemente que é uma obra datada, uma obra que já tem mais de 100 anos, mas é ali, efetivamente, que a gente tem o início
né? E aqui o início com algumas aspas, né, da nossa literatura. Silvio Romero, que de tantos erros, nós ainda conseguimos, por debaixo ali, perceber uma consciência muito crítica a respeito de problemas que eram problemas na sua época e que ainda hoje são problemas nos quais nós debatemos. Então é muito importante a gente ver como que essas questões vão sendo construídas ao longo dos anos, sobretudo aqueles que construíram, né, esses problemas, né, que pensaram esses problemas brasileiros. E depois busquem sempre aqueles autores coloniais. Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, Gabriel Soares de Souza, que são autores seminais para que nós possamos entender de onde nós viemos e, mais importante, aonde nós chegamos. Certamente, Guilherme. E finalizando aqui, a gente também não pode deixar de mencionar, de enfatizar a importância de, ao mesmo tempo de estar estudando a história da literatura brasileira, a história do Brasil, também estar lendo as fontes primárias de quem se fala. Exatamente. Então não adianta eu pegar, por exemplo, um livro maravilhoso de crítica literária, que é o Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, da Ellen Caldwell, uma professora de literatura clássica da Universidade da Califórnia, que revolucionou a interpretação sobre Dom Casmurro e sobre Machado de Assis. Se eu não tiver lido a obra da qual ela trata, que é Dom Casmurro. Então, esse intercâmbio, esse jogo, me parece mais salutar do que a ideia de vou ler os vários volumes do Wilson Martins, do Afrânio Coutinho, muito do mais. Antônio Cândido, e só depois, quem sabe, se der tempo, aí eu leio de quem eles estão falando. Então a coisa não me parece funcionar assim. Eu gosto da ideia de estou lendo, por exemplo, Gilberto Freire. Aí o Gilberto Freire vai e cita, sei lá Silvio Romero, Tobias Barreto. Aí bom, quem foi Tobias Barreto? Aí eu vou lá, pesquiso um pouquinho, leio algo dele e vai havendo essa troca da fonte primária para aquele que a estudou e a coisa vai formando ciclos. É claro que isso é para uma formação mais abrangente, mais sólida e de longuíssimo prazo, porque isso nunca acaba, na verdade. Exatamente. Eu vi uma pergunta, talvez seja até de alguém, Guilherme, que lhe acompanhe, que seja sua aluna, uma menina colocou ali, e para concurso. Imagino que ela esteja falando do concurso de diplomata. Talvez não, mas talvez sim, provavelmente sim. Eu não sou um especialista em concursos de diplomata, como é o caso do Guilherme. Mas acho que, com algum recorte do que foi citado aqui, a pessoa estará muito bem preparada. Por exemplo, no caso de literatura brasileira, Dialética da Colonização, José Guilherme Melchior, né, o de Anchieta Euclides, Massal de Moisés. Acho que com isso a pessoa estará preparada. Aí é claro, né? Aí tem o problema da história do Brasil para diplomata, que você não bote esse problema na minha mão, meu amigo. Não bote. Essa é contigo. Mas, Guilherme, queria te agradecer pela presença. Muito, muito obrigado. Sinto-me honrado por tê-lo como amigo, como parceiro. Muito obrigado. Tenho certeza de que o pessoal aí que nos assistiu adorou essa conversa. Guilherme me honrou também dando uma aula no Veredas Infinitas. Acho que tem um monte de aluno do Veredas aqui, nossos alunos em comum nos assistindo. Eu pedi lá no nosso grupo que eles aqui estivessem, porque entendo que essa aula, embora aberta, é uma aula essencial para o Veredas Infinitas, parte do Veredas, portanto. Então, Guilherme, muito obrigado. Se o pessoal quiser dar um oi aí para mim, para o Guilherme, pessoal do Veredas, faça-o, identifiquem-se, eu sou do Veredas, que é sempre muito legal revê-los. E, Guilherme, eu queria
rapidamente dar 2 recados aqui antes da gente Tá? finalizar. Um é que eu vou fazer uma live com outro amigo nosso no próximo sábado, que é o Matheus Araújo, Pô, e vamos conversar sobre um livro do Vinícius. Vamos conversar sobre o livro de sonetos, né? O livro dos sonetos, propriamente. Vai ser também no sábado, às 8 horas. Vamos destrinchar aí o livro dos sonetos do Vinícius de Moraes, sobre quem, aliás, eu vou lançar uma imersão em junho. Né? Vou fazer ali no final de maio uma semana Vinícius de Moraes, bacana. 5 dias de aulas e depois uma imersão, porque o meu propósito aqui é trazer muito da vida dos autores para que a gente possa posicioná-los historicamente, socialmente, literariamente e, claro, estudar suas obras. Então, sábado que vem, live com o Matheus e no dia 30 de maio começa a Semana Vinícius de Moraes. Então, meu amigo, muito, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Não, eu que, pô, eu agradeço o convite, fico extremamente feliz, pô, 1h30 de conversa aqui que eu nem vi passar o tempo, e isso é o mais importante, né? Essa congregação, né, de buscar, sobretudo, como você tem feito nas últimas postagens, né, aquele Brasil que é o Brasil verdadeiro, né, o Brasil, pô, da cultura, o Brasil do conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante, né? Sem esse aspecto histórico, né, a gente não pode ir para lugar nenhum, porque a gente perdeu muita coisa, né? Nos últimos anos a gente perdeu muita coisa de cultura, e eu acho que essas iniciativas são muito ricas, muito meritórias em nos fazer aí resgatar aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de importante, né? Enfim, eu acho que iniciativas assim são sempre importantes, então conte comigo sempre que precisar, e vamos marcar logo essa cerveja, porque eu tô indo para Taubaté, cara, fui transferido para lá, Você vai se mudar para lá? tô indo para lá. Opa, então vamos conversar, vamos marcar esse chopp. Esse daí agora é missão, virou missão agora, questão de honra. Não podemos perder essa oportunidade, mas torço desde já para que você seja muito feliz lá em Taubaté também. Guilherme, manda um abraço aí para a esposa. Tenha um ótimo final de semana, meu amigo. Fique com Deus e a gente se reencontra dessa vez sem câmera aberta, sem Instagram e com cerveja muito da gelada. Se Valeu, Deus quiser. Guilherme. Um Até mais, meu abraço, amigo. cara. Até mais.